ligado aqui no Velocidade em Foco TV. A gente está aqui hoje prestes a dar início a uma nova possibilidade de entretenimento de automobilismo no YouTube e, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos vocês que aqui estão inscritos nesse canal acompanhando a nossa produção de conteúdo. O Velocidade em Foco TV é uma parceria entre LRM Group e Velocidade em Foco. Vem acelerar com a gente! E a pauta inaugural do Velocidade em Foco TV é um top 10 pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna. Isso tá legal, se eu fosse você eu não perderia os próximos minutos desse vídeo, porque aqui vai ter cobra criada disputando palmo a palmo as melhores posições desse ranking, e a gente vai ter também, principalmente, um trabalho que visa engrandecer as conquistas desses top 10 pilotos brasileiros escolhidos pelo Velocidade em Foco TV, tanto no cenário nacional de automobilismo quanto internacional. Mas antes, vamos aos critérios utilizados para o enfileiramento dessas 10 feras no top 10 pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna. Critério número 1. Conquistas nas categorias onde obtiveram maior destaque e projeção. Critério número 2. Metodologia própria baseada em pesquisa e tabulação dos resultados conquistados pelos top 10 pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna e distribuição de pontuação com base na grandeza das categorias no cenário internacional. Critério número 3. Ordenamento das categorias na tabela de pontuação. Em primeiro lugar, a categoria que mais distribui pontos pelas conquistas é a Fórmula 1, seguido em segundo por Fórmula Indy, em terceiro por FIA WEC, em quarto pela IMSA, em quinto Fórmula E, em sexto lugar na tabela de pontuação Stock Car Brasil, e em sétimo lugar, a NASCAR Divisões Inferiores. E se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos critérios, confira na descrição do vídeo em detalhes. E abrindo os trabalhos do nosso ranking Top 10 pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna, ele, filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, provando que o talento é hereditário, estamos falando de Nelsinho Piquet, primeiro brasileiro campeão mundial pós-Ayrton Senna na temporada 2014-2015 da Fórmula E, categoria onde obteve grande passagem com 2 vitórias, totalizando 150 pontos, 5 pódios, totalizando 100 pontos, além do próprio título, totalizando 700 pontos. Polivalente como poucos, Nelsinho até hoje é lembrado por ser o primeiro brasileiro a obter vitórias nas divisões de acesso da NASCAR, Xfinity Series e Camping Truck Series, onde obteve 3 vitórias totalizando 225 pontos. E na Fórmula 1, seu melhor resultado foi um pódio no Grande Prêmio da Alemanha de 2008, totalizando 30 pontos no nosso ranking. Na ocasião, terminou na segunda posição atrás de Lewis Hamilton da McLaren na campanha do seu primeiro título mundial, ficando à frente de Felipe Massa da Ferrari em terceiro, a última dobradinha brasileira na Fórmula 1. Com a pontuação final de 1.205 pontos, Nelsinho Piquet, na 10ª posição, é um top 10 pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna. E na 9ª colocação do nosso top 10, um dos pilotos mais engajados do automobilismo brasileiro, que recentemente se envolveu no projeto e construção de um equipamento de luz ultravioleta utilizado para a higienização do transporte público e de EPIs em hospitais de São Paulo. Com passagem pela Fórmula 1 e segundo campeão mundial brasileiro pós-Ayrton Senna pela Fórmula E, estamos falando dele, representante da cidade de São Paulo, Lucas de Grassi. Ainda em atividade pela equipe Audi na Fórmula E, Lucas de Grassi obteve o título da temporada 2016-2017 como seu melhor resultado, totalizando 700 pontos em nosso ranking, além de números impressionantes como 6 vitórias, totalizando 450 pontos, 19 pódios, totalizando 380 pontos, 2 vice-campeonatos mundiais, totalizando 1000 pontos, e 2 terceiros lugares no campeonato, totalizando 600 pontos. Com passagem pelo FIA WEC, o Mundial de Endurance da FIA, pela equipe Audi, Lucas de Grassi obteve 2 vitórias, totalizando 250 pontos, 7 pódios, totalizando 175 pontos, e um vice-campeonato mundial, totalizando 550 pontos. Com boa passagem pela Stock Car Brasil na temporada 2018, Lucas de Grassi obteve 3 vitórias, totalizando 225 pontos em nosso ranking.
Em uma demonstração de talento e versatilidade, com a pontuação final de 4.330 pontos, Lucas de Grassi faz jus à 9ª posição do nosso top 10. E largando no 8º colchete do nosso grid neste top 10, atualmente piloto da equipe Venturi no Mundial de Fórmula E e sendo o brasileiro que mais se aproximou de um título mundial de Fórmula 1 pós Ayrton Senna, estamos falando dele, Felipe Massa. Quinto piloto com o maior número de vitórias pela equipe Ferrari de Fórmula 1, com 11 tentos, Felipe surge atrás apenas de figuras como Michael Schumacher com 72 vitórias, Niki Lauda com 15, Sebastian Vettel com 14 e Alberto Ascari com 13 vitórias. E ficando à frente de importantes nomes, como o próprio campeão mundial de 2007 Kimi Raikkonen, com 10 vitórias, do nosso Rubens Barrichello com 9 e de Michele Alboreto com 4 vitórias pelo time de Maranello. Tendo como melhor resultado em sua carreira na Fórmula 1 o vice-campeonato mundial de 2008, Felipe Massa é dono de boas marcas na categoria. Foram 11 vitórias, totalizando 1.650 pontos, bônus por vitórias em circuitos históricos, os templos, obtidas em Interlagos 2006-2008, Spa-Francorchamps em 2008 e Suzuka 2008, totalizando 400 pontos. 41 pódios, totalizando 1.230 pontos, o vice-campeonato mundial de 2008, totalizando 800 pontos, além de uma terceira colocação no campeonato, totalizando 600 pontos. Com a pontuação final de 4.680 pontos e a grandeza de um campeão, Felipe Massa ocupa a 8ª posição do nosso top 10 pilotos brasileiros pós Ayrton Senna. E na 7ª posição deste grid repleto de feras, um representante de São Paulo que faz jus ao dito popular filho de peixe, peixinho é, com a devida licença poética, adaptado para filho de tricampeão, tricampeão é. Mostrando que em casa teve com quem aprender, estamos falando dele, Daniel Serra. Filho do tricampeão de Stock Car Chico Serra e atual tricampeão brasileiro da categoria, Serrinha literalmente vestiu o bólido numeral 29 da equipe Eurofarma, de Rosinei Campos, nas temporadas 2017, 2018 e 2019, conquistando assim 1.950 pontos no nosso ranqueamento. Além do tricampeonato, o piloto é dono de números como 19 vitórias, totalizando 1.245 pontos, e um terceiro lugar no campeonato da categoria, totalizando 250 pontos. Versátil, com passagem pelo FIA WEC, o Mundial de Endurance da FIA, Daniel Serra obteve 2 vitórias, totalizando 250 pontos, com bonificação por terem sido conquistadas ambas no lendário circuito francês de Le Mans, nas 24 horas de 2017 a bordo de um Aston Martin e 2019 a bordo de uma Ferrari, totalizando 400 pontos. Os 2 pódios contabilizados para o piloto, totalizando 50 pontos, são os mesmos das 2 vitórias nas 24 horas de Le Mans. Com vocação para as provas de longa duração, na IMSA, o campeonato de endurance norte-americano, Serrinha obteve 2 vitórias, totalizando 200 pontos, com bonificação por terem sido conquistadas na lendária prova denominada Petit Le Mans, nas edições 2018 e 2019, totalizando 150 pontos. Bem como no FIA WEC, os 2 pódios contabilizados para o piloto, totalizando 40 pontos, são das respectivas vitórias em Petit Le Mans. Com a pontuação final de 4.715 pontos, a 7ª posição no ranking do top 10 está em muito boas mãos, e é sua, Daniel Serra. E ocupando a 6ª posição em nosso top 10, de uma família onde a gasolina é servida no café da manhã e cujo principal nome iniciou a era dourada do Brasil na Fórmula 1 na década de 70, ele, seguindo os passos do pai, Wilsinho, e do tio Emerson Fittipaldi, e com passagens pela Fórmula 1 no início dos anos 90, pela Fórmula Indy nas décadas de 90 e 2000 e atualmente em atividade pelo Campeonato Norte-Americano de Endurance, estamos falando de Christian Fittipaldi. Com passagem pela Fórmula Indy, Christian é dono de marcas importantes. Foram 2 vitórias, totalizando 200 pontos. Bônus por vitórias em GPs históricos, as 500 milhas dos Estados Unidos de 1999, contabilizando 75 pontos.
além de bons 20 pódios na categoria americana, totalizando 500 pontos. Ainda em atividade no campeonato norte-americano de endurance, a popular IMSA WeatherTech, o piloto se coloca como um dos grandes nomes da categoria, com 8 vitórias, totalizando 800 pontos, bônus por vitórias em circuitos históricos, totalizando 600 pontos. Foram 2 títulos na categoria, totalizando 1.500 pontos, um vice-campeonato, totalizando 550 pontos, um terceiro lugar, totalizando 350 pontos, além de expressivos 26 pódios, totalizando nada menos do que 520 pontos. E com a pontuação final de 5.095 pontos, confirmando que o DNA da família Fittipaldi é de verdadeiros campeões, Christian Fittipaldi é, com muito mérito, o dono da 6ª posição do nosso top 10. E agora vamos aos 5 melhores colocados do nosso top 10. E ocupando a 5ª posição do nosso grid, representando a cidade de Salvador, há mais de 20 anos em atividade pela Fórmula Indy e tendo comunicado que ao final desta temporada se despedirá da categoria norte-americana, estamos falando dele, o bom baiano Tony Kanaan. Na Fórmula Indy, tendo como seu melhor resultado o título da temporada 2004 pela equipe de Michael Andretti, Tony é dono de marcas dignas do título que ostenta. Foram 17 vitórias, totalizando 1.700 pontos. Bônus por vitórias em circuitos históricos, na edição 2013 das 500 milhas de Indianápolis, totalizando 75 pontos. Nada menos do que 78 pódios, totalizando 1.950 pontos. O próprio título de 2004, totalizando 800 pontos. Um vice-campeonato, totalizando 600 pontos, além de 2 terceiros lugares na temporada, totalizando 800 pontos. Com passagem pela IMSA, Tony é dono de uma vitória, totalizando 100 pontos, com bonificação por ter sido conquistada nas tradicionais 24 horas de Daytona, na edição de 2015, totalizando 75 pontos. Além de um pódio relativo à mesma vitória de 2015 nas 24 horas de Daytona, totalizando 20 pontos para o piloto. Com a pontuação final de 5.320 pontos e seguindo aos critérios estritamente técnicos utilizados na construção deste top 10, Tony Kanaan ocupa o posto de 5º maior piloto brasileiro pós Ayrton Senna. E com a 4ª posição do nosso top 10, fechando a segunda fila deste grid, ele, nascido na Cidade Luz, Paris, mudou-se para o Brasil aos 4 anos de idade e por aqui deu seus primeiros passos rumo a uma carreira iluminada no automobilismo. Estamos falando deste verdadeiro brasileiro de coração, Gil de Ferran. Com passagem pela Fórmula Indy nas décadas de 90 e 2000, Gil obteve como melhor resultado um bicampeonato consecutivo nas temporadas 2000 e 2001 pelo time de Roger Penske, se impondo sobre nomes importantes como Michael Andretti, Paul Trace, Kenny Brack, Jimmy Vasser, além do próprio companheiro de equipe Hélio Castro Neves, totalizando assim 1.600 pontos em nosso ranking. Foram 12 vitórias na categoria, totalizando 1.200 pontos, com bonificação por vitórias em circuitos históricos, as 500 milhas de Indianápolis de 2003, totalizando 75 pontos, 49 pódios, totalizando 1.225 pontos, além de 2 vice-campeonatos, totalizando 1.200 pontos, e de um terceiro lugar na temporada, totalizando 400 pontos. No campeonato norte-americano de endurance, o piloto é dono de 5 vitórias, totalizando 500 pontos, 9 pódios, totalizando 180 pontos, e de um vice-campeonato na categoria, totalizando 550 pontos. E com a pontuação final de 6.930 pontos, Gil de Ferran ocupa, com louvor, o posto de 4º melhor piloto brasileiro pós Ayrton Senna. E na posição de número 3 do nosso ranking, representante da cidade do Rio de Janeiro e maior campeão em atividade pela Stock Car Brasil, estamos falando dele, Kaká Bueno.
Com o pentacampeonato da principal categoria do automobilismo brasileiro, nas temporadas 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012, totalizando 3.250 pontos, Kaká é dono de números impressionantes. Foram 36 vitórias, totalizando 2.700 pontos, 4 vice-campeonatos, totalizando 1.800 pontos, além de 2 terceiros lugares na temporada, totalizando 500 pontos. Com a pontuação final de 8.250 pontos, contabilizados apenas a partir de sua carreira no automobilismo brasileiro, Kaká Bueno ocupa, no braço e na competência, o posto de terceiro melhor piloto brasileiro pós Ayrton Senna. E ocupando o posto de segundo melhor piloto brasileiro pós Ayrton Senna, representante da cidade de Ribeirão Preto, conhecido como Spider-Man, pela forma irreverente de comemorar suas vitórias, escalando as grades dos autódromos, e com nada menos do que 3.500 milhas de Indianápolis no currículo, estamos falando dele, Hélio Castroneves, o nosso Elinho. Com brilhante passagem pela Fórmula Indy, pelo time de Roger Penske, o piloto ribeirão pretano, apesar de não ostentar um título na categoria, tem números de um verdadeiro campeão. Foram 29 vitórias, totalizando 2.900 pontos. Bonificação por vitórias em circuitos históricos, nas edições 2001, 2002 e 2009 das 500 milhas de Indianápolis, totalizando 225 pontos. Como um assíduo habitué da festa do champanhe, o piloto contabilizou 83 pódios na categoria, totalizando 2.075 pontos. Foram 4 vice-campeonatos na Indy, totalizando 2.400 pontos, além de 2 terceiros lugares na temporada, totalizando 800 pontos. E com a pontuação final de incríveis 8.400 pontos em nosso ranqueamento, a posição de segundo melhor piloto brasileiro pós Ayrton Senna, com muita honra, é sua, Elinho Castroneves. E agora, chegou a hora! Representante da cidade de São Paulo, quando criança escalava o muro da casa da avó para ver os opalões batendo roda no mítico antigo traçado de Interlagos, que muito cedo, aos 23 anos de idade, herdou a dura missão de ser um piloto brasileiro de Fórmula 1 após a partida de Ayrton Senna, e que dessa missão só trouxe glórias e felicidades ao muitas vezes ingrato torcedor brasileiro. Estamos falando dele, Rubens Barrichello. Em 19 temporadas na Fórmula 1, Rubinho obteve o recorde de largadas pela categoria, com incríveis 326 GPs, além de números de campeão. Foram 11 vitórias, totalizando 1.650 pontos, bonificação por vitórias em circuitos históricos, os Templos, conquistadas em Monza em 3 oportunidades, sendo uma delas a última vitória brasileira na Fórmula 1, além de circuitos como Indianápolis, Suzuka, Silverstone e Nürburgring, totalizando 700 pontos. 68 pódios, totalizando 2.040 pontos. 2 vice-campeonatos mundiais, totalizando 1.600 pontos, além de 2 terceiros lugares na temporada, totalizando 1.200 pontos. Atualmente em atividade pela Stock Car Brasil, pela equipe full-time, o veterano é um dos top 10 da categoria, desde a sua temporada de estreia, figurando entre os postulantes ao título ano após ano, e sendo dono de marcas como 13 vitórias, totalizando 975 pontos. O título da temporada 2014, totalizando 650 pontos, além de um vice-campeonato na categoria, totalizando 450 pontos. E com a pontuação final de 9.265 pontos, a posição de honra do top 10 pilotos brasileiros pós Ayrton Senna aqui do Velocidade em Foco TV, com muita justiça, é sua, Rubens Barrichello. E se você curte automobilismo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações.